Olá, seja bem-vindo ao canal Educa Conexão. Hoje eu tô aqui corrigindo um TCC de uma aluna e comecei a me questionar qual que é o verdadeiro motivo, qual que é a verdadeira razão de um aluno ter tanto medo, pânico muitas vezes, como alguns alunos me falam, quando vão para a banca do TCC, o trabalho de conclusão de curso. Hoje no Educa Conexão nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então você, aluno, terminou o seu TCC, escolheu os membros da banca e está desesperado com a apresentação, porque você já ouviu dizer que tal professor pega no pé, é muito detalhista na hora de corrigir, o outro professor fez pergunta para um colega seu, ou o outro professor faz umas caras e bocas durante a apresentação que te deixam em pânico. Ou então você que é professor vai para a banca cheio de ideias para aquele trabalho, mas muitas vezes não se faz entender. Muitas vezes é confuso nos seus argumentos, nas suas ponderações, passando até mesmo um tom imperativo, como se você quisesse mudar totalmente o trabalho. É complicado essa questão de banca, né? Banca de professores, desde o processo, quais professores selecionar até o processo de avaliação. Eu já participei de muitas bancas de trabalho de conclusão de curso, de avaliação de monografias em especialização, dissertação, mestrado, tese, doutorado. E eu sempre me questionei o que aquele aluno, o que aquele orientador, eles estavam pensando quando escreveram ou corrigiram determinado parágrafo, concluíram o trabalho daquela forma. É preciso, quando você é um membro de banca, se colocar numa situação de empatia, porque muitas vezes, na nossa concepção, nós queremos mudar totalmente o trabalho. E a nossa função como banca não é essa. Na minha concepção, um membro avaliador de banca, ele foi escolhido porque ele precisa melhorar a qualidade daquele trabalho, porque sempre tem alguma coisinha para melhorar, alguma sugestão. Então, quando, por exemplo, eu sou convidada para um orientador ou para um aluno para fazer parte desse momento de banca, seja de um TCC ou de uma tese, enfim, existe uma razão por trás de ser escolhido. Eu não sou só um nome, mas eu sou um nome que precisa cumprir com o seu papel de avaliadora, mas no sentido de melhorar a qualidade. E aí eu convido vocês, professores, a refletirem sobre isso. Que às vezes a gente vai para a banca, que se o trabalho fosse nosso, nós faríamos totalmente diferente. Mas, olha a condição, se o trabalho fosse seu, você como membro de banca, não é dono daquele trabalho, não é autor daquele trabalho. Então você tem que corrigir pensando, refletindo sobre o que o orientador, o que o aluno estavam pensando. É preciso questionar, mas melhorar a qualidade daquele produto. Eu já tenho um produto. É claro que muitas vezes, por exemplo, se você vai avaliar um trabalho que é uma revisão bibliográfica, é uma revisão sistemática, você pode sugerir grandes alterações. Mas se é uma pesquisa que envolveu uma coleta de dados, por exemplo, entrevista com pacientes, enfim, não tem como voltar, não tem como perguntar tal aspecto, refazer essa coleta. Então é preciso saber o que pode ser melhorado dentro desse produto final. E muitas vezes o aluno, ele tem medo de alguns professores, ele vai em pânico para a banca
de um trabalho que foi ele que construiu, desde a concepção, que coletou os dados, que escreveu, que trabalhou em conjunto com o orientador, e ele vai em pânico, porque ele fala assim, se o professor me perguntar tal coisa, eu não vou saber, e não porque ele não saiba, mas porque ele tem medo de que o avaliador vai falar, não, não, tá tudo errado. E o objetivo do avaliador não é esse. Outra questão também, que isso é uma coisa que me incomoda muito, quando você é convidado para avaliar um trabalho numa banca, eu acho que o mínimo que se espera é que você tenha lido o trabalho antes, ter feito suas considerações, e no momento da banca você tá ali olhando pro aluno, prestando atenção. Tem muita gente que começa a ler, folhear, e aí o aluno está apresentando, já é um momento delicado, já é um momento de pânico, e o aluno fala assim, meu Deus, deve estar tudo errado, e isso pode atrapalhar até a performance da apresentação. Aí tem professor que fala, mas se o aluno estiver seguro, não vai atrapalhar. Gente, todos nós já fomos avaliados, nós sabemos que atrapalha sim, né? Então aquele momento ali é o momento do aluno. Muitas vezes, quando você está na banca, só o fato de você balançar um pouquinho a cabeça, numa postura de encorajamento, isso faz uma diferença enorme para o aluno que está lá, às vezes tímido, com medo, ele vai crescendo. Tá vendo? É uma atitude tão pequena. E eu tenho questionado alunos cuja banca, por exemplo, mal olhava na cara dele, e outros que estavam ali prestando atenção, mas num tom assim, apresenta para nós, vamos lá, é o seu momento. E eles relatam mesmo, olha professora, no começo eu estava preocupado, eu estava um pouquinho nervoso, mas aí eu fui tranquilizando, que eu vi que a banca estava ali prestando atenção, mas eles estavam assim, neutros, né? Até outra questão, eu sou uma pessoa que tem uma expressão facial muito forte. E eu me policio muito no momento da banca, porque às vezes eu fico com dúvida de alguma coisa e a minha cara já diz tudo. Eu tô treinando, eu já melhorei bastante. E isso atrapalha o aluno. Então, é claro, pessoal, são algumas considerações para nós refletirmos. Mas assim, se eu pudesse fazer uma grande consideração, no momento que você vai, professor, corrigir, avaliar um trabalho, corrija o trabalho, mas considerando que o trabalho não é seu. Questione o orientador, às vezes antes, porque que ele tomou determinada abordagem, não aquela abordagem que você achou mais pertinente, mas faça as considerações sabendo que é aquele produto que você tem que avaliar. E cuidado nas suas argumentações para não dar aquele tom assim, olha, joga esse trabalho no lixo, você perdeu tempo e começa de novo. É claro que eu não estou falando aqui que todos os trabalhos têm que ser aprovados, não é isso. Mas é preciso justiça na hora dessa correção. E a justiça começa se colocando no lugar do aluno, se colocando no lugar do orientador. De repente o recorte teórico que eles seguem não é o mesmo que você segue, mas você foi escolhido por uma razão, que é melhorar a qualidade desse trabalho. Então, vamos cumprir com o nosso papel. E claro, esse momento já é um momento tão delicado, que envolve um certo pânico para os nossos alunos. Então, que nós, avaliadores de TCC, não sejamos mais um motivo de pânico. Pense nisso. Até o próximo.